Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, nós iniciaremos a transmissão para que dessa maneira nós estejamos a louvar ao Senhor e levarmos o nosso coração e mente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a você, meu irmão, que está aí, abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo 91. Pega sua Bíblia, seu tablet, pega a Bíblia impressa, abra no smartphone, os jovens, os adolescentes. Eu vou ler essa versão na revista e atualizada, pois essa versão na revista e atualizada, ela já virou uma música que nós cantamos na igreja há muitas décadas. Então, por isso que eu vou ler na revista e atualizada. Quem tiver aí no seu tablet ou aí no seu smartphone, a versão, essa eu estarei lendo na versão revista e atualizada. Salmo número 91. O Salmo 91 diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conheço o meu nome, ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Nós iniciamos esse momento da transmissão, rogando que o Senhor nos dê a compreensão correta da sua palavra em nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento, rogando que o Espírito Santo toque em nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento acabamos de ler a tua palavra e muitos irmãos que estão assistindo a essa transmissão, alguns estão preocupados, outros tristes, alguns incrédulos, outros frios, alguns mornos, outros nem tanto. Suplicamos pelos nossos corações, pelas motivações, pelos interesses que temos tido, Senhor. E agora, nesse momento de mortandade, Senhor, que assola o nosso país, Senhor, o Brasil, é o país que, infelizmente, é o centro da pandemia, Senhor. Nós fomos advertidos, fomos orientados, mas, infelizmente, uma parte da população, Senhor, tem desobedecido. E as consequências da desobediência, lamentavelmente, têm vindo, Senhor, desta forma e desta maneira, Pai. Pedimos no teu santo nome que os teus filhos, aqueles que escutam a tua palavra, os teus filhos que têm, Senhor, pelo sangue de Jesus, a tua proteção. Suplicamos ao Senhor no início dessa transmissão sabedoria, disciplina, amor, graça,
Suplicamos ao Senhor, Pai, nesse momento, à luz dessa palavra lida, Senhor, debaixo das tuas asas, que a proteção do Senhor vem pela obediência daquilo que o Senhor fala no mais profundo dos nossos corações. Assim, Senhor, peço pelo teu povo, pelos teus filhos, pelas pessoas que estão assistindo essa transmissão, Senhor, que entendamos clara e nitidamente, de forma contundente, de maneira impactante, a tua palavra em nossas vidas, porque nós não estamos perdendo tempo, porque nós não estamos aqui em vão, Senhor, e estamos aqui aonde a tua proteção tem sido, Senhor, por sobre as nossas vidas. Entendemos que obedecer à tua palavra é melhor do que sacrificar. Obedecer nos momentos de mortandade é necessário, é importante. Aqueles corações, Senhor, que estão endurecidos, aqueles corações que estão enfraquecidos, os corações que estão céticos, Pai, os corações que estão frios, pedimos que a tua palavra venha transformar, que a tua palavra venha modificar, Senhor. Cremos, Senhor, no teu poder, cremos na ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. E neste momento, toca, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Pela fé salvadora em Jesus Cristo, por esse dom extraordinário, eu suplico, Senhor, por aqueles irmãos que estão desanimados, por aqueles irmãos que já estão quase desistindo da quarentena, Senhor. Eu peço, no nome de Jesus, que o Senhor venha, através, Senhor, dessa transmissão, a trazer consciência, a trazer compromisso, a trazer sobre nós, Senhor, a advertência da tua palavra em nossas vidas, em que o Senhor tem nos alertado, Senhor. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor continue graciosamente pastoreando, indo à frente, conduzindo as nossas vidas espirituais. É no santo nome de Jesus Cristo que nós assim suplicamos. Amém e amém. Nós vamos, nesse momento, adorar o Senhor e vamos glorificar o Senhor com um hino dos nossos irmãos. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel,
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Nós vamos cantar 2 cânticos nessa noite, então vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico. Arthur tá chamando, mas calma aí, Arthur, a gente já vai. Vamos cantar mais um cântico, irmãos. Mais um cântico. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder.
Eu sei que dele é força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas e dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, meu soberano. Por mais voltas eu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz andar. Quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que faz a água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformadas em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Irmãos, então esse é o cântico, os dois cânticos que nós tínhamos para essa noite, que os irmãos agora possam ficar com a palavra. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos agradecer a todos que estão conosco nessa transmissão. Quero agradecer aqui a presença do nosso irmão Abraão e Eri, o presbítero Abraão da nossa igreja, Luquinha, Tedessa e sua filhinha. Quero agradecer a presença de Cibele e Claudi, Clarinha, Ônida e família, Jailson Vidal, sua esposa e seu bebezinho que está para vir também, Isaquele, seu filhinho e seu esposo, Lídice e os meninos, Ítalo, Yasmin e seu bebezinho que está para chegar também, Andinho, nosso irmão Medeiros. Muito bem, meu irmão Medeiros, seja bem-vindo entre nós. Nossa irmã Andréia, Klebe, sua filha, Rafael, a sua filha e Lidiane, José Vanderlei, Wanda e Auristela, aqui conosco, Charlese, Jalinho e o seu bebezinho, Samara, Valtinho e toda a família, Alexandra, Cláudia, Márcio, Gabi, Jefinho e Renata, nossa irmã Conceição Cardoso, mãe de Rayane, Alícia e a família toda, João, Margarida, suas irmãs, Adriel, Tainã e Benício, nossa irmã Heloísa, Junão e os seus filhos, Sabrina, nossa irmã Elisângela, Naldinho e as crianças, Filadélfia, as meninas e seu esposo, nossa irmã Bila, Joana, que está fazendo aí a monitoração da nossa transmissão, Adriano Fernandes, nosso irmão Gerry, Pedro, nosso querido Pedro, que está aqui conosco, boa noite, meu irmão, Tadeu Ricardo, nossa irmã, nós temos mais irmãos aqui, deixa eu só abrir aqui, nossa irmã Josilda, todos os irmãos que estão conosco, nós queremos agradecer aqui essa oportunidade, essa grata oportunidade de estarmos juntos
Nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento em Tito, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo para a nossa meditação nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, Tito 2. Tito 2, isso. Eu botei aqui, tá meio errado aqui em cima, mas é Tito 2. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Acabamos de ler aí Tito, capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos, dessa maneira, acompanharmos a reflexão do texto que acabamos de ler. Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos conduza na interpretação correta do texto. Nós vamos também agradecer aos dízimos e ofertas que foram depositados nessa semana na conta da nossa igreja, e vamos agradecer a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento dessa transmissão, primeiramente nós rogamos o perdão dos nossos pecados, pois estamos arrependidos, para entendermos a Tua palavra e assim o Senhor ter a liberdade, ó Espírito Santo, em nossos corações e mentes, para que as nossas bocas se encham, Senhor, da Tua glória. Vem agora com Teu perdão e traga, Senhor, nova vida sobre os corações que sofrem, sobre as mentes culpadas. Pedimos no nome de Jesus que nós entendamos o perdão do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos também, Senhor, pelas contribuições que foram depositadas na conta da nossa igreja, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos pelo compromisso do Teu povo,
pela compreensão, Senhor, de que esta parte que nós devolvemos ao Senhor nunca nos pertenceu, sempre foi do Senhor. E assim trazemos à tua igreja, Senhor, a representação do todo e não 10%, Pai. São os primeiros frutos, são os frutos de gratidão, Senhor. Também pedimos nesse momento que o Senhor nos abençoe na meditação desse texto precioso e importante para os dias que temos vivido. Assim nós suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós acabamos de ler Tito, capítulo 2, e nós vemos um jovem pastor em que ele tem o desafio de pregar às igrejas que estão ali na Ásia. E o apóstolo Paulo escreve para Tito e escreve também para Timóteo. E Tito, diferentemente de Timóteo, ele é um pastor mais experiente, é uma pessoa que tem mais idade do que Timóteo. Timóteo era inexperiente, Timóteo era muito jovem, e Tito tinha tido uma experiência já na igreja, pastoreada a igreja na Galácia. Então, ele tinha já se defrontado com alguns problemas teológicos, e o apóstolo Paulo, então, o orienta para que no seu ministério ele possa dar bom exemplo e ele possa também orientar uma igreja. Nós vamos ver nessa noite as marcas da igreja, né? Quais são as marcas da igreja, quais são os valores do reino de Deus neste breve capítulo de Tito 2, né? Eu queria aqui, na minha introdução, levantar alguns pontos que nós temos percebido na cristandade contemporânea. Quando eu falo cristandade, não é somente nas maneiras de manifestações de fé na igreja evangélica. Os católicos romanos, os católicos carismáticos, os pentecostais, as igrejas tradicionais, nós temos visto um fenômeno muito que nos entristece muito o coração. Uma falta de identidade cristã. Nós temos visto que não há, de fato, uma identidade marcante, contundente, algo que possa, em que as pessoas que não frequentam as igrejas, que não estão lendo a Bíblia, as pessoas que não oram, as pessoas que não partilham dos valores de Cristo, elas não conseguem enxergar uma identidade clara a respeito dos cristãos. Então, quando eu falo a respeito da cristandade, é de uma maneira geral. Temos percebido, temos visto como o cristianismo ele se esvaziou. Temos visto pessoas que se dizem evangélicas, católicos, temos visto pessoas que se orgulham de serem cristãos, falam constantemente a respeito de sua crença, de sua fé, mas nós não temos visto Cristo, nós não vemos o Senhor Jesus. E nessa grave crise que temos visto de identidade, então na crise de identidade nós não vemos as marcas óbvias, as marcas fortes que ali possam, de fato, mostrar que aquela pessoa é filho de Deus, que ela, de fato, ela é um representante, um embaixador do reino de Deus neste mundo. Então, nós percebemos do fenômeno que tem ocorrido, que é o esvaziamento da compreensão da fé cristã. As pessoas, elas estão nas igrejas, mas elas não são igreja. Elas defendem uma denominação, elas defendem ferrenhamente e até brigam entre si por determinadas doutrinas, linhas e correntes doutrinárias. Nós temos visto comumente as pessoas acreditando que expressar fé é agredir, é falar violentamente um contra o outro, fora ainda um grave problema que nós temos na sociedade contemporânea.
o mundo também está vazio de valores. Nós temos visto como as lideranças políticas falam palavrões, como as lideranças políticas são sem autoridades, vazias de autoridades, pessoas que acreditam que a autoridade vem pelo autoritarismo. Nós temos visto isso também invadindo a igreja. Líderes religiosos que agem, por vezes, com sangue nos olhos. Pessoas que acreditam que liderança se vem através da violência, através de palavras agressivas. Só não falam palavrões porque não convém aos ambientes, mas beiram, infelizmente, mas beiram por muito pouco os palavrões. E isso revela um sintoma dos nossos tempos. Nós, há alguns anos, estávamos analisando a pós-modernidade. Dentro da pós-modernidade, nós víamos como os valores absolutos do Evangelho, eles eram relativizados. Hoje, nós vemos em que a pós-verdade pega a mentira como sendo verdade, mesmo sabendo que é mentira. Irmãos, os tempos são maus, porque além da pós-modernidade, além da pós-verdade, nós temos ainda um contingente enorme de religiosos vazios da palavra de Deus, vazios de conteúdos, vazios do conhecimento da graça de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos um grave problema nos nossos tempos, porque ao mesmo tempo em que há um esvaziamento do conhecimento do coração dos cristãos, isso gera um grave impacto de credibilidade. Somos uma geração de cristãos que não usufruímos de credibilidade justamente porque estamos vazios do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, dentro dessa preocupação, ele escreve essa carta a Tito e dizendo ao seu pastor, o apóstolo Paulo era um missionário, e ele deixa então Tito com a responsabilidade de pastorear uma igreja. O contexto das igrejas nesse período era um contexto de perseguição, um contexto onde nós vemos que os judeus estavam invadindo as igrejas e lá eles estavam literalmente, agressivamente implementando falsos ensinos, onde eles diziam que para que eles pudessem ter a salvação plena ou completa, eles precisariam cumprir todos os atos do judaísmo. E nós estamos aqui no período que é do Concílio de Jerusalém, onde há uma grande pergunta nesse concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião de pastores, presbíteros, teólogos, uma reunião de homens de Deus, em que eles estavam ali naquele período decidindo se as pessoas que estavam aceitando a Jesus Cristo seria necessário fazer a circuncisão. E naquele período eles compreenderam que não era mais necessário fazer a circuncisão. Crer em Jesus Cristo somente era suficiente. Então, nesse período, nós vemos que o contexto do texto, a igreja sofre perseguições, a igreja está sofrendo interferências com falsos ensinos, e esse pastor, Tito, tem a responsabilidade de trazer a identidade da fé cristã ao coração dos cristãos de uma maneira muito prática. Abra sua Bíblia aí e veja quais são as orientações que o apóstolo Paulo dá a Tito. Veja aí. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Um primeiro ponto, irmãos, é que o conhecimento de Deus deve estar constantemente na boca do pastor, na boca da liderança da igreja, dos diáconos, dos homens da igreja. O conhecimento do estudo da palavra de Deus é necessário, é importante, pois sem conhecimento nós estaremos numa ignorância espiritual. E o apóstolo Paulo, então, orienta a Tito dizendo: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos,
sadios na fé, no amor e na constância. Veja, querido, como é importante a convivência na igreja. Esse texto trata sobre os preceitos. O texto fala a respeito de como deve ser a nossa convivência na igreja. Ela não é um conhecimento somente teórico, mas, pelo contrário, é um conhecimento que deve ser colocado como prático nas nossas vidas. Como deve ser o comportamento dos homens idosos? Alguns teólogos colocam esse momento aqui. Quem seriam os idosos? Seriam aquelas pessoas acima dos 59 anos. Então, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Qual deve ser a marca de um homem de Deus na igreja? Qual deve ser a marca? Qual deve ser ali as características que, quando você olha para um homem na igreja, você deve esperar? São essas aqui, meu irmão. Então, veja bem, que os homens sejam temperantes. O que é uma pessoa temperante? É aquela pessoa sábia. Veja, nós estamos num período em que eu acho que deve estar trazendo grandes conflitos na mente dos mais novos. Como nós temos visto pessoas de cabelos brancos tão destemperadas, tão descontroladas, pessoas que não conseguem ter domínio próprio, pessoas que estão com tanta idade, mas lamentavelmente não é sadio na fé. Não são pessoas que têm um certo tipo de estabilidade. Veja que na versão que eu estou lendo agora aqui, na Revista e Atualizada, diz que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, respeitadores, devem respeitar a todas as pessoas, meu irmão. Sensatos, homens que são conselheiros, homens sábios. E veja o que diz a Bíblia: sadio na fé. Uma pessoa que já chegou numa certa idade, ela já tem, no mínimo, experiências de vida, mas mais do que experiências de vida, é necessário ter também amadurecimento de fé, meu irmão. Cabelo branco não significa sabedoria. Cabelo branco não significa que você tem autoridade. E digo para você, meu irmão, até mesmo os anos que você tenha de conhecimento técnico profissional também não lhe dão autoridade para que você possa falar a respeito de graça, amor ao próximo. Conhecemos pessoas que já são advogados, políticos, juízes, há mais de 20, 30 anos, e que são de cabelos brancos, estão de cabelos brancos e são profundos corruptos. É isso que eu quero dizer. Não é o tempo de serviço, não é o tempo de vivência, mas é a maturidade. E veja que nós estamos falando aqui de irmãos, de cristãos. É isso que deve encher o nosso coração. É isso que deve, para nós que somos hoje pessoas na maturidade, no meu caso, os mais novos, olharmos para o nosso futuro numa construção de fé, onde devamos amadurecer e sermos daqui a alguns anos conselheiros, homens sábios, conselheiros. E aqui fala de sadios na fé, no amor e na constância. O que é uma pessoa constante? É aquela pessoa que ela tem uma estabilidade, seus pensamentos já estão amadurecidos, uma pessoa que tem a sabedoria, ele não está o tempo todo oscilando, ele fala uma coisa, depois diz outra, toma uma decisão, volta atrás. Não é isso. Veja então que o apóstolo Paulo orienta este pastor com uma missão muito difícil. Essa deve ser a rotina dentro das igrejas. Veja que agora o apóstolo Paulo orienta Tito a orientar as mulheres idosas. Agora vem as idosas, versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras,
não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, irmãos, a palavra de Deus, a pregação, o bom exemplo, a instrução, ela é importante. Veja que a mulher idosa, ela tem a responsabilidade de orientar as mais jovens e fala a respeito de coisas que não se deve fazer. A primeira, não caluniar, não ser escrava a muito vinho. Aqui fala de uma maneira muito honesta, né? Poder beber vinho, pode beber vinho. Agora, o que se deve fazer é não se embriagar com vinho. Algumas pessoas acham estranha, porque parece que aqui há essa orientação do apóstolo Paulo a não ser escravizadas a muito vinho. Irmãos, naquela época, a água que eles bebiam não era uma água potável. Eles tinham muitos problemas com relação à água. E algumas vezes eles faziam o uso do vinho justamente para evitar as infecções, para evitar algumas doenças que existiam justamente porque a água naquela época não era como a água que nós bebemos, uma água tratada. Porém, algumas, infelizmente, perdiam o controle dessa bebida. Não é pecado beber, pecado é esse ser escravo da bebida, né? Então, aqui está muito claro. Sejam mestras do bem. Então, veja, tudo que depender de nós, nós o faremos para o bem. O mestre é aquele que conduz. O mestre é aquele que mostra, aquele que vai ensinar. Verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, a mulher idosa, ela tem essa responsabilidade de aconselhar as mais jovens, de orientá-las, de estar ali ao lado das mulheres mais jovens. Veja que nessa época não tinha psicólogo, não tinha terapeuta, psiquiatra, psicanalista. A igreja, ela vivia e funcionava dentro dessas práticas, né? E falam a respeito de que elas estariam ali aconselhando as mais jovens a permanecerem no amor do marido e dos filhos. Essas mulheres mais idosas teriam como responsabilidade, sendo sensatas, orientando as mais jovens a serem honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse envergonhada. Então, veja que uma das marcas que nós vemos da igreja nesse período é justamente as práticas que se vivia dentro da igreja. Quando nós olhamos as igrejas hoje, nós vemos que os interesses, que a agenda da igreja é muito diferente dessa convivência, dessa santa comunhão que nós estamos vendo na palavra de Deus. Veja os moços. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Veja, irmãos, que o palavreado, as palavras que nós falamos, né, são importantes. Refletem o nosso amor e a nossa íntima comunhão com Deus. Por vezes, parece que falar palavrão hoje tem se tornado uma moda. Parece que falar palavrão, dizer algumas palavras dentro dessa categoria, tem se tornado algo meio que permissivo. Temos visto cristãos falando algumas palavras que elas não refletem a glória de Deus. E veja que a única maneira para que você possa rebater pessoas que têm
um palavreado agressivo e violento, veja a orientação do texto, verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que os adversários, os inimigos, seja envergonhado, para que a pessoa venha a não passar vergonha nenhum a dizer a nosso respeito, que a pessoa não possa, através das nossas palavras, elas possam, então, serem confrontadas. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui nós estamos dentro de um contexto onde os servos viviam dentro dos lares, dentro das casas, e eles tinham então que receber uma orientação também dentro da igreja, onde esses servos deveriam mostrar uma obediência aos seus senhores, de maneira em que eles pudessem não serem ali respondões e muito menos furtar, né? Pelo contrário, e que eles pudessem dar prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então veja que agora aqui ele encerra o capítulo 2 falando a respeito de que a nossa esperança, a maneira como nós vamos conviver dentro da comunidade, deve refletir a salvação em Jesus Cristo. Então ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui a gente entra na questão das boas obras, né? É lógico que as boas obras, elas são reflexo da graça, da salvação. Então, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, foi Ele, então, que nos salvou. E por essa obra em que Deus fez em nossas vidas, nós praticamos as boas obras. Nós praticamos boas obras porque fomos alcançados pela graça de Deus. E aqui fala a respeito de que nós fomos educados por esse evangelho, por essa palavra, de tal maneira que nós temos condições de refrear as paixões mundanas, nós temos condições em Cristo Jesus de vivermos no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosa. O que será que as pessoas esperam da igreja? O que as pessoas estão esperando dos cristãos? É óbvio que as pessoas sabem que o cristianismo e o evangelho é precioso. As pessoas sabem, de fato, que os verdadeiros cristãos, eles serão capazes de esperar a volta de Cristo. E enquanto Jesus ainda não veio, nós permaneceremos santos e fiéis ao Senhor. Veja que nós temos uma luta diária, uma luta em que nós estamos no campo de batalha, na mente, quando nós estamos diante das tentações, diante do pecado, irmãos. Nós temos todos os dias uma luta muito pesada, todos os dias, para que nós
não estejamos aqui a desonrar o nome de Cristo, para que nós não estejamos aqui a envergonhar a palavra de Deus. Temos esse chamado todos os dias para estarmos nessa luta espiritual, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto ele não vem, nós estamos nessa luta. Nós precisamos, dentro da comunhão da igreja, com o conhecimento da palavra de Deus, vivermos os valores do Evangelho, vivermos os valores da palavra de Deus, meus irmãos. É isso que nós fazemos na convivência da igreja. Amar uns aos outros, respeitarmos, aconselharmos uns aos outros, sermos exemplos uns para os outros, pois é dessa maneira que as próximas gerações de cristãos estarão sendo construídas, porque a próxima geração de cristãos, os filhos de Deus, os seus filhos, os nossos filhos, eles estarão olhando de uma maneira em que nós não somente ouvimos a palavra de Deus, mas nós colocamos essa palavra como prática de nossas vidas. O que mais se espera hoje dos cristãos é que eles possam refletir a glória de Deus. Homens idosos, temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios. Mulheres idosas, mestras no conselho de Deus, as mais jovens, os jovens, que eles sejam criteriosos, que eles sejam exemplares. E nós não estamos falando de pessoas perfeitas, irmãos. Nós estamos falando de pessoas que estão dispostas a mudarem, dispostas a, de fato, a viverem, a serem transformadas. Veja que a maturidade espiritual, ela é essa construção diária, esse desafio da transformação diária, para quando nós estivermos maduros espirituais, possamos assim ocupar as nossas funções como de presbíteros. A palavra presbítero, ela tem como raiz ancião, ela tem o significado de idoso, a pessoa experiente, aquela que pode ensinar. Por isso, irmãos, que nós temos vivido dias muito tristes, porque as pessoas abandonaram, infelizmente, a comunhão, os valores do Evangelho. Temos vivido dias em que nós carecemos de boas e saudáveis lideranças cristãs. Eu não estou falando de fora da igreja. É óbvio que nós sabemos que as famílias cristãs, a construção das comunidades cristãs, das igrejas, elas, sendo íntegras à palavra de Deus, elas interferirão, com certeza, nos bairros, nas comunidades, aonde elas estarão inseridas. Nós precisamos voltar o nosso coração aos valores do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo orientou o pastor Tito, para que ele pudesse orientar os irmãos e que o conhecimento da palavra pudesse gerar um caráter, gerar uma identidade, que eles fossem reconhecidos aonde aquela comunidade que ama, que respeita, aonde aquela comunidade que aprenda, que tem vivido seus dias até a volta de Cristo, pudesse salgar, pudesse iluminar. Essa é a nossa missão, irmãos, hoje, como igreja militante, como igreja no mundo em que nós estamos. Não será a pandemia que estará nos impedindo, não será qualquer coisa que possa acontecer e que estará interferindo no nosso crescimento espiritual e na nossa comunhão dentro da igreja. Eu quero, então, concluir essa mensagem de reflexão aos irmãos, que estejam lendo o capítulo 2 sempre, quando você precisar de pensar no que é necessário para que sejamos, de fato, representantes do reino de Deus em tempos de esvaziamento de valores, valores morais, valores espirituais. É a convivência na igreja, é realmente o cultivo desses valores que estarão
formando a nossa fé, a nossa vida espiritual. Que nós, ao olharmos para o texto bíblico, possamos amadurecer, crescer, sermos humildes e assim estarmos a nos colocar nas mãos de Deus como agentes transformadores no mundo em que o Senhor tem nos colocado. Que Deus esteja, irmãos, abrindo os nossos olhos. Que você possa, nessa noite, perceber que o grande problema que temos hoje não é somente uma pandemia, mas é uma falta de identidade que advém, infelizmente, de um esvaziamento do conhecimento e da convivência comunitária cristã. Por isso que o apóstolo Paulo orienta Tito para que ele possa ter a árdua missão como pastor, de orientar a igreja na doutrina, na comunhão e numa boa convivência, para que haja amadurecimento. Porque é inevitável, irmãos, que o conhecimento de Deus nos amadureça, que o conhecimento de Deus nos torne sábios, que o conhecimento de Deus ele interfira de forma positiva em nossas vidas e na vida das pessoas que nós amamos. Que Deus nos abençoe em tempos de escassez, em tempos de ausência de conhecimento, que nós possamos crescer espiritualmente com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós te louvamos pela tua palavra e rogamos, Senhor, para que essa palavra possa nos advertir, que nós ajustemos os nossos caminhos, que o Senhor venha nos quebrantar o coração, para que nós estejamos a amadurecer. Pedimos no nome de Jesus, Senhor, que o Evangelho, que a tua palavra, poderosamente venha trazer, Senhor, as mudanças tão necessárias nas áreas de nossas vidas, que são muitas, no amor, na paciência, na benignidade, na bondade. Nos dê, Senhor, a compreensão correta da obediência ao teu poder e glória, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe os teus filhos, Pai. E assim, à luz dessa palavra, que o Senhor nos encha, Senhor, com teu Santo Espírito, de tal maneira que nós, ao abrirmos as nossas bocas, sejamos, de fato, aqueles que anunciam as boas novas da graça do Senhor. Nos dê uma boa semana, Senhor, no início dessa semana, nos dê paciência e que a tua boa mão continue, Senhor, nos conduzindo dia após dia, momento após momento, nesses dias que temos passado, Senhor. Estamos, Senhor, nas semanas em que os especialistas de saúde já falaram que a que passou e essa que adentra seriam, Senhor, as semanas do pico, Senhor. Pedimos no nome de Jesus que nós tenhamos a simplicidade, Senhor, das pombas, para que nós possamos, dessa forma, obedecermos ao Senhor. Sermos obedientes, Pai, como os cordeiros. Quebranta-nos o coração, Senhor, de maneira que nós sejamos assim conduzidos sabiamente pela orientação da Tua palavra em nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos corações e nos abençoe, Senhor, no início dessa semana. Assim nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite com coragem, que o Senhor nos capacite com amor e graça e paciência em mais uma semana, em sua grande misericórdia e compaixão. Uma boa semana a todos e que o Senhor nos abençoe com muita sabedoria e paciência. Amém. Uma boa semana a todos.